consegues, de certa forma, relacionar possivelmente dele ter uma performance sexual melhor do que quem não está supostamente no shape, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, tem tudo a ver. Porque, na verdade, nós não vamos dizer que as pessoas que têm desejo sexual ou libido, né, devam ser todas pessoas que estão no shape. Mas, com certeza, quem está no shape tende a ter uma libido melhor, um desejo maior. Porque é uma pessoa que ativa, né, centros dentro do cérebro que facilitam essa produção das endorfinas. Que são neurotransmissores que estimulam também a alegria, a felicidade, o bem-estar, né? Estamos a falar, por exemplo, da serotonina, que é muito comentada e muito falada, porque ela é aquela que nos desperta, né? Para o dia. A gente acorda e quer a serotonina lá em cima, e quando não temos isso espontaneamente, nós vamos buscando alguns apoios, ou no café, ou na corrida matinal, etc, etc. E há quem busca a serotonina no próprio sexo matinal. Só que, se a pessoa não tiver no shape... É a melhor fase. Então, é o melhor, né? Eu também concordo. Ok. Por quê? Porque vem logo seguido de um descanso, de um repouso. E... Então o corpo ainda está com toda a energia. Exatamente. Mas para quem faz exercício físico, essa captação é muito mais rápida. Okay. A pessoa que está acima do peso ou que de alguma maneira possa estar até com uma baixa hormonal, seja de testosterona ou seja de estrogênio, que no caso da mulher são duas, né? Tem o estrogênio, que é daquela fase mais jovial, que a gente diz que é a hormona da alegria, da juventude, do cabelo viçoso, etc., da pele boa. Depois tem a fase da progesterona, que ela chega no momento, por exemplo, do ciclo menstrual, em que a mulher está com muito mais tristeza, mais abatida, mais cansada, porque de facto, naquele momento, o corpo dela não está a produzir esse despertador para a atividade sexual. E costuma estar muito frequente também na gravidez. Okay. E depois no climatério e menopausa. Então, hoje já se defende que, por exemplo, todas as pessoas que vão atingir uma determinada fase da vida onde não vão produzir, por exemplo, essas hormonas que estabilizam muito mais o desejo sexual, a atividade física, etc., precisam de fazer reposição. Mas isso é conversa mais para frente, né? Mas é só para dizer que, por exemplo, um homem que produz maioritariamente testosterona vai conseguir fazer essa captação através do exercício com muito mais facilidade. Se ele vai fazer com mais facilidade, então o que é que vai acontecer? Vai ter mais músculo definido. Eu posso pegar o marido? Não. Nós não anunciamos para as pessoas. Não, vão acusar de assédio, eu já sei. Não, então, vai ter muito mais músculo definido, vai haver uma tendência para dormir melhor e ter ereções espontâneas mais facilmente. Agora esquece a parte do leve. Não, mas e é importante às vezes falar disso. Por exemplo, nós homens, nesse caso que estamos a focar nos homens, tem vezes que estamos tu treinas, tem vezes que estás numa fase em que a tua definição muscular ou o teu shape não está tão em dia com aquilo que tu desejas ou algo assim. Eu acho que nunca está em dia. Nunca está em perfeição. Sim, pronto. Estás com shape em dia. Sempre a construir. Estás sempre a construir. Mas tu notas alguma diferença em termos de ação ou até leveza, facilidade de ter boa relação quando estás melhor no shape, ou nunca prestaste atenção nesse detalhe? Tipo, eu acho que isso não influencia muito. Eu acho que a primeira coisa que influencia é a atração que a pessoa tem para o teu parceiro. A parceira, nesse caso. Isso é que é mais importante, porque até eu acho que nós só começamos a treinar porque bem pouco tempo. Muito antes disso nunca pensamos em treinar, mas já tínhamos aquele fogo, já tínhamos aquele power tipo com a pessoa. Então, mas a questão também coloca outra questão em cima dessa. Porque nós estamos a falar do exercício físico no ato de ir treinar específico. Ok. Há pessoas que não treinam ginásio ou uma corrida, mas é uma pessoa ativa, ok? Não é sedentária. Porque às vezes confundimos um pouco o sedentário, todo aquele que não pratica exercício físico específico. Os meninos da rua não treinam.
No entanto, são super ativos, estão sempre a andar de cima a baixo e têm um físico, muitos deles espetacular. Então, vamos colocar assim, fora o treino, mas a tua condição física, tu sentes que de alguma forma tem algum impacto? Claro que tem uma boa parceira, também ajuda. Não, mas tem sempre, né? Porque só o facto de nós irmos ao ginásio, a nossa performance já é diferente. E é claro que temos mais rendimento. É a pergunta que eu te fiz e me foi feita também hoje. Eu que estou sempre a correr todos os dias, será que a minha performance vai ser muito boa? Vai ser melhor do que os outros, aqueles que fazem musculação? Estás a ver? Eu gosto bem do Levi, que acho que é a primeira pessoa das poucas pessoas que também me faz pergunta. Eu gosto. Mas angolano, ele responde pergunta com pergunta. Não, ele respondeu a pergunta e fez uma. E eu acho que nós tocamos nesse ponto e é importante esclarecer as pessoas. A Florinda teve a falar sobre o cérebro vai mandar o sinal, mas o bombeamento do sangue vem a partir do coração. Exatamente. Se nós temos um VO2 max ótimo, se nós temos o coração a bombear com mais força, com uma capacidade melhor, claro que também a resposta provavelmente, e claro, está aqui para ou me dar suporte ou até desmentir, caso eu não esteja a passar a informação certa, a probabilidade de ter uma ereção maior ou melhor é boa, é melhor. E claro, querendo ou não, é uma atividade o ato sexual. Principalmente quando é um casal ativo, que não vai ficar só. Então, pode... Não vai ficar só que assim, não. Não vai ter uma pessoa parada, tipo, à espera do outro que faça as coisas. Calma. Fui eu que disse isso. Mas qual é a câmara das pessoas? É aquela, né? É assim, pessoas. É importante nós também dizermos lá em casa que há dias que não são iguais, né? E por mais que as pessoas sejam ativas, a performance, ela sofre alterações próprias da dinâmica do dia a dia, né, individual, e depois próprias da dinâmica do casal. Porque também há aquela fase em que eu falo muito isso na terapia de casal. Há aqueles dias que a pessoa também não quer muita conversa, a pessoa quer resolver. Né? E se quer resolver, cumprir a tarefa, não porque a gente faça favores sexuais a alguém, não é sobre isso, mas é sobre, está mesmo aquela excitação do dia, a gente se permite termos aqui mais... Claro, né? À vontade. Aquela tesão mesmo no dia que a gente quer agarrar, quer pegar, nem espera muito que as crianças dormiram, deixando dormir para quem tem crianças, porque depois também a dinâmica com quem tem crianças é diferente, ou um pouco diferente. Então, arrasta mesmo no quarto, olha, vamos já dar assim um toque, vai, resolve, e está tudo certo. Não precisa de ser aquele ato sexual super demorado, mas ao mesmo tempo foi bom, teve qualidade. Então, eu acredito que essa relação entre o exercício e o ato sexual também tem a ver com essa busca de qualidade, porque não quer dizer que o gordinho não vai fazer, que a pessoa que é mais sedentária, porque às vezes é sedentário, mas não quer dizer que tem alterações do shape, né? Porque há sedentários magros. Então, mas não quer dizer que essa pessoa, por exemplo, curta menos o ato sexual por estar acima do peso, mas com certeza, talvez se ela tivesse melhor, fosse curtir mais ainda. É sobre isso, eu acho. A conversa está deslizada tão bem que se eu me deixar ir nesse caminho, tem alguns fundamentos que nós não vamos tocar. E nesse momento acho que era bom, antes de continuarmos, por exemplo, falarmos para as pessoas quais são os tipos de disfunções sexuais que existem, se é que tem alguma classe. Tem sim. Okay. Geralmente quando a gente fala em disfunção sexual, pelo menos para os homens, nós temos que lembrar que podem existir disfunções do fórum erétil, né, que é a mais conhecida, que antigamente, e até agora, às vezes ainda conseguimos encontrar essa definição de impotência sexual. E existe também a disfunção orgásmica, né? Orgásmica e ejaculatória, que é quando a orgásmica estamos a falar principalmente de distúrbios que têm a ver com o desejo, né? Alteração
por exemplo, da produção do desejo ou alteração do momento final do ato sexual, né? Que seria a pessoa atingir aquele prazer máximo, etc., que pode ser influenciado por várias razões. E depois temos também a disfunção relacionada à ejaculação, onde podemos enquadrar, por exemplo, a ejaculação precoce e a ejaculação tardia. Vamos tentar... Eu gostaria de perceber, por exemplo, o que é considerado uma ejaculação precoce, se tem um tempo determinado. Tem. Okay? Qual é esse tempo? Os 3 segundos, não é? 3 segundos. Geralmente é assim. Nós. Há mesmo quem faz 3 segundos? Infelizmente há. E nós rimos, né? Brincamos com isso. Há dias foi mencionada no outro podcast aqui, amigo, em relação a essa situação. Mas é verdade que isso também é um drama, né? É um drama que afeta a vida de muitos homens e de muitas mulheres, porque se o homem tiver um episódio de ejaculação precoce, até pode ser entendido, mas depois quando isso começa a ficar frequente, ele próprio também vai perdendo, né, a vontade de se relacionar, porque começa a ficar também com baixa autoestima. Isso afeta a saúde mental? Afeta sim. Mas falando em tempo, geralmente quando nós falamos em tempo sexual, não fazemos isoladamente essa conta. Ou seja, não é o momento da penetração e até o fim dela só. Não. Temos que contar o início do ato, quer dizer, desde o desejo, preliminares, até o ato sexual propriamente dito. Porque há pessoas que ejaculam nesse período das preliminares. Ou seja, está a beijar, pode ejacular. Está numa carícia mais profunda, pode ejacular. Está durante o sexo oral, pode ejacular. E ele não quer, porque nós quando falamos em ejaculação precoce estamos a falar de alguém que não controla esse momento. Então, geralmente uma rapidinha é considerada, em torno de 3 a 5 minutos. Pode ser, né? Se for só ato sexual. Ok. Penetração. Né? Só penetração. Abaixo disso é precoce. Abaixo disso, a partir do 3º minuto, se isso for frequente, em pelo menos mais de 50% dos envolvimentos, é considerada ejaculação precoce. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes a pessoa também só tem aquele modelo de relacionamento. Só faz mesmo rapidinha. Só gosta do carro, só gosta dos becos. Vai na festa, arrastou já um pato, vamos embora. Mas não te ri assim, não é verdade? Eu também. Né? Porque até para isso, o nome não é Prep Talk. Também tem que fazer uma preparação para o ato sexual, se a gente quiser um resultado diferente. Se sempre é do mesmo jeito, né? É na mesma circunstância, agarra aqui, vamos de qualquer jeito, provavelmente essa pessoa vai mesmo evoluir para uma qualidade má do ponto de vista de ejaculação. Agora, sexo precisa de preparo, precisa de espaço, de tempo. Calma só, Timóteo, eu perdi a audição aqui com o pessoal. Acho que vocês também, né? Recuperamos? Tudo bem. A gente ok. Era só o meu microfone, já voltou. Boa. Então, e é muito chato, né? Quando uma pessoa decide que se vai envolver, tem toda aquela dinâmica de desejo, muito desejo às vezes, porque o que se vê é realmente um modelo apetecível. E quando chega na hora H, não conseguir ter esse fecho, né, do processo de sedução e etc., com a ejaculação e o orgasmo, né? Mas o que é bom chamar a atenção aqui? Não são só as pessoas fora de shape que podem ter ejaculação precoce. Existem pessoas que praticam exercício físico, né? E vocês mexeram ao mesmo tempo? Não. Olha o assunto, está mais agora tá bem. Então, ataca, eu estou aqui sozinha. Então, muitas vezes as pessoas associam isso só a quem não tem uma vida saudável do ponto de vista de prática de exercício. Mas vamos fazer aqui contas rápidas. Há pessoas que fazem, sim, exercício físico, mas têm uma dinâmica de vida que não é tão saudável assim. Por exemplo, treina segunda a sexta, mas bebe
até uma grade de cerveja só no final de semana. Bom ponto. Então, por exemplo, quando nós falamos de saúde propriamente dita, ok? A condição da saúde da pessoa tem um impacto direto naquilo que é a performance dela. Por exemplo, um indivíduo que bebe muito ou que fuma muito, que se alimenta mal, que se medica fora daquilo que é o contexto de doença, por exemplo, que seja alguém com hipertensão e não controla, que tenha diabetes, que tenha um nível de colesterol elevado. Então, pode até ter uma dinâmica de exercício, ok. Por isso é quando se fala em exercício, não é só o ato de ir a uma academia, ou seja o que for, ali a marginal, e praticar alguns, né? Algum esquema, um WOD, né? Um workout. Não é só isso. É ter uma vida que seja compatível com exercício e a dinâmica acompanhada de nutrição e de atitudes do dia a dia que se percebam como saudáveis.